Olá, tudo bem? Você está com fome da palavra? Hoje eu gostaria de falar com você sobre um tema cheio de graça, um tema que vai, eu acredito, trazer um encorajamento para você e um maior deslumbre da graça de Deus. Eu gostaria de falar sobre a conversão do apóstolo Paulo. E para nos guiar, eu gostaria de ler os versos 13 e 14 da primeira carta de Paulo a Timóteo, no seu capítulo 1, que diz: A mim que, noutro tempo, era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé, o amor que há em Cristo Jesus. Amém. Certa vez eu estava conversando com uma pessoa e parece que o noticiário estava comentando de um crime horrendo. E eu me lembro de ter falado que Deus tenha misericórdia, que ele seja punido e que Deus tenha misericórdia dessa pessoa, que essa pessoa encontre Cristo. E eu lembro que uma pessoa disse para mim: não, Deus não pode ter misericórdia de um tipo de pessoa como essa, que cometeu um crime horrendo como esse. E eu disse: você é crente? A pessoa disse: sim. Se a pessoa se arrepender dos seus pecados, crer em Jesus Cristo, você não acredita que ela pode ser transformada e ser perdoada mediante o sacrifício do nosso Redentor? E ela disse: realmente, o pior de tudo é que Deus ainda perdoa uma pessoa como essa. Por vezes nós temos essa visão de que nós somos santos e os outros são pecadores e não merecem o perdão e a graça de Deus. Mas aqui nós vemos alguém que relembra o seu passado tenebroso, o apóstolo Paulo, que foi um dos homens mais usados por Deus na história. E ele diz sobre o seu passado 3 coisas. Primeiro, ele era blasfemo. Paulo, ele falava mal dos cristãos. Ele mentia a respeito dos cristãos. Paulo, ele não só blasfemava do povo de Deus, mas do Cristo. Paulo era um blasfemo. Ele desonrava o nome cristão, o nome Jesus Cristo. Ele fala outra coisa, que além de blasfemo, ele era perseguidor. Paulo prendeu muitos cristãos, açoitou-os, forçou-os a blasfemar e deu voto para matá-los. Quando ele percebe que o cristianismo, ou a religião do caminho, como assim era chamado no primeiro século, era uma grande ameaça ao judaísmo, segundo a visão dos judeus ali do primeiro século. Então Paulo ele começa a perseguir os cristãos, a dar voto para que eles fossem mortos. E ele continua dizendo que além de blasfemo e perseguidor, ele era insolente. Paulo ele não só levava o seu plano a cabo, mas ele sentia prazer no que fazia. Ele violentava os cristãos. E fazia isso de forma insolente, orgulhosa, de forma prazerosa. Paulo, então, ele monta, em um versículo, ele consegue dizer o que ele era: blasfemo, perseguidor e insolente. Em suma, como blasfemo, Paulo afligia os cristãos por meio de palavras. Como perseguidor, Paulo afligia os cristãos por meio da perseguição física. E como insolente, ele abusava dos cristãos de forma cruel e maligna. Mas quando nós lemos o verso 14, ele diz: transbordou, porém, a graça de nosso Senhor, com fé e o amor que há em Cristo Jesus. Foi para esse homem bárbaro que a graça de Deus foi derramada. A ideia aqui de graça transbordada é a ideia de um rio mesmo. Sabe, um rio que transborda e a água vai para suas margens, arrastando tudo que está ao seu redor? Foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Mas ao contrário das enchentes que destroem, a graça de Deus veio trazendo vida, transformação em
toda a vida do apóstolo Paulo, em todos os aspectos, em todos os compartimentos do ser. Não trouxe destroços, trouxe graça, fé e amor em Cristo Jesus. Que lição fabulosa que nós aprendemos com a conversão do apóstolo. Deus pode alcançar o pior dos pecadores. Não feche a porta da graça. Não cabe a você. E lembre-se, se você acredita em Jesus Cristo, não foi porque você era melhor do que os outros. Foi porque o Pai te amou primeiro. E entregou o seu Filho para morrer pelos seus pecados. Jesus não morreu por pessoas boazinhas. Morreu por inimigos. Pessoas que não valiam nada. Como eu e você. Que Deus nos ajude a termos essa percepção da graça de Deus que alcança o maior dos pecadores. Se você chegou a mais este final de vídeo, eu peço que você compartilhe, curta e comente. E se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, a fim de que o Evangelho da graça do nosso Deus alcance o maior número de pessoas. Que Deus nos ajude. Amém.